Ele é tão cuidadoso, gente, tão estudioso. Ele me manda coisa para eu ler do blog dele, para a gente se preparar para a live. Ele escreve, ele se aprofunda, porque esse é o compromisso, né, Zé? Eu acho que é muito além da gente trocar uma ideia, é agregar na vida do outro mesmo, é trazer ferramentas que eles já possam começar a praticar, porque é tanta dor, né, Zé, nesse mundo de tentativa de emagrecimento. Você que me acompanha já da fase nova, né? Antes do MC e depois do MC. Você já me conheceu nessa minha nova versão e que pode ser melhorada, né? Eu gosto muito de falar com as pessoas que não é uma competição eterna com a gente, é um cuidado maior para a gente, né? Quem é que não quer melhorar? Quem é que não quer melhorar? Pois é, eu estou vendo aí o pessoal dando boa noite, então eu já vou com a minha primeira mensagem, na hora que você está falando aí em melhorar, né? A gente só consegue melhorar o que a gente está fazendo. Porque se a gente não está fazendo, vai melhorar o quê? Então você só conseguiu melhorar porque você deu o primeiro passo. E aí você deu o segundo, você deu o terceiro e assim sucessivamente, porque você saiu de onde você estava e chegou aonde você está hoje. Foi passo a passo, não foi da noite para o dia. E eu Porque só continuo aqui, Zé, porque eu dou esse passo todo dia. todo dia. Todo Porque, dia. porque na verdade é isso. A ação é que vai curar. Porque se você não fizer nada, aí você vai adoecer. Mas a Agora, ação, Zé, deixa eu te contar uma coisa séria, muito séria. muito sério. Porque eu sei que tem um monte de gente aqui que já fez muito, muito, mas só que fazia no caminho errado. Nesse caminho de dieta, de restrição, de não pode, sem prazer, sabe? Esse caminho que a gente cansa, né, Zé? Que a gente cansa, que judia demais da gente. E hoje o nosso tema, ele fala sobre essa compulsão que vem de tanto sofrimento, né? Que chega uma hora que a corda estoura e você não consegue, você desconta ali na comida. E de crenças limitantes também, né, Zé? Que a gente precisa detectar para começar um processo de certo. E agora? Para quem nunca ouviu esse termo, Zé, vamos começar então assim, trazendo clareza para as pessoas. O que são crenças limitantes? Como é que elas se formam aí ao longo da vida? Ô Lu, eu gosto muito de uma frase do Henry Ford. Ele fala assim: se eu acredito que eu posso, ou se eu acredito que eu não posso, em ambos os casos, eu estou certo. Porque quem acredita sou eu. E na medida em que eu acredito que eu não consigo, ou que eu acredito que está bom demais, ou eu entro na zona de conforto, se eu acredito, e se essa crença naquilo que eu acredito me limita, eu vou continuar limitado. Existe uma coisa na neurociência do comportamento que foi estudado por um autor chamado Martin Seligman. Ele pegou 3 grupos de cachorros e ele pegou o primeiro grupo, ele colocou numa gaiola e soltou. O segundo grupo ele colocou numa gaiola e alimentou. E o terceiro grupo ele colocou numa gaiola com o piso eletrificado, os cachorros tomavam choque e aí eles conseguiam desligar um botãozinho. E aí eles comiam. E aí depois ele misturou e fez um exemplo. Quem quiser ver essa experiência, ela é muito disponível na internet, é só entrar lá. Né? Ele chama a experiência do desamparo aprendido. Os cachorros que tomavam choque, depois ele pegou esses 3 grupos e levou para dentro de uma gaiola os 3 grupos. Os cachorros que tomavam choque, eles pararam de se alimentar, porque sentiam falta. Eles apertavam o botão, o choque não existia, eles não se sentiam capazes de se alimentar. Então, o desamparo a gente aprende, a crença é isso. A crença é aquilo em que eu acredito, que eu não me sinto amparado, que eu não me sinto pronto para fazer, e eu acostumo, eu habituo com aquilo. Então, quando você falou comigo, Zé, vamos falar de compulsão alimentar, e vamos falar que a compulsão alimentar está ligada à crença, eu te digo o seguinte, ela é um mecanismo de desamparo aprendido. E aí,
eu começo a me alimentar excessivamente, compulsivamente, para compensar alguma dor que eu tenho. Então, a crença em si, ela afeta diretamente o comportamento. Só que tem um negócio. O nosso cérebro, ele é treinável. Então, eu não sou obrigado a acreditar a vida inteira naquilo que eu acredito hoje. Eu posso ressignificar. Eu falo isso até no meu livro, eu cito lá uma forma da gente formar o mindset. Tem lá a percepção e o significado. Eu posso continuar com a mesma percepção, mas eu posso ressignificar essa percepção. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Como ressignificar essa percepção para que a compulsão não seja uma fraqueza. Seja um alerta, seja um alarme, seja um aviso, seja uma comunicação direta do meu subconsciente para o meu consciente. Então, eu não sei se aquilo que você me perguntou. Eu não sei, a crença para mim é isso, né? A crença é aquilo que eu aprendo de forma desamparada e desavisada, que me limita, que me diminui, que me encolhe, me sufoca, me prejudica, mas eu continuo acreditando que aquilo é um mal necessário e eu continuo vivendo aquilo. Limita, né? E olha só, gente, eu vou até pedir a participação de quem está assistindo aí. Quando se fala em emagrecer, gente, eu quero emagrecer. Qual que é a crença que vem na sua cabeça? Né? O que você escutou a vida inteira que acontece para a gente emagrecer? Vamos ver, Zé, se a gente vai trabalhando nos exemplos aí. Porque eu, desde pequena, vendo minha mãe querer ser magra, com um monte de dieta na geladeira, aí ela chegava do trabalho correndo, comia um peito de frango com salada e ia para a ginástica. Ela passava a tarde na ginástica e ainda me levava, eu aquela gordinha ali, né? Ela me levava e eu ficava escondida debaixo das mesas, eu ficava, Ave Maria, socorro. Então, o que eu fiz, né? Para eu ser magra igual a minha mãe, eu vou ter que fazer muita ginástica e eu só posso comer peito de frango com salada. Olha o que as pessoas estão escrevendo. Sacrifício, fecha que malha, não pode comer coisa gostosa, dieta, fechar a boca, faz um sacrifício danado para depois engordar. Sacrifício, olha a palavra. Coloca um zíper na boca. Tenha vergonha na cara. Tudo que é bom não pode. Mas vamos lá, Lu. Para o pessoal que está aqui, eu acho que ninguém está aqui porque está querendo repetir o padrão de comportamento e sim está aqui porque quer mudar o padrão de comportamento. Mas aí eu vou deixar um alerta aqui, eu acho que é uma frase, você sabe que eu gosto muito de metáfora, de frases, né? E uma frase que hoje eu trago, assim, que eu acho que as pessoas podem escrever ela aí, é o seguinte: antes de mudar o que a gente coloca no prato, a gente tem que mudar o que a gente coloca aqui na cabeça, o que a gente coloca na nossa mente, o que a gente faz daquilo que a gente percebe, o significado real que a gente dá àquilo que a gente vê, que a gente ouve e que a gente sente. Porque é a partir do que eu ouço, isso tudo que o pessoal falou é o que eles ouvem, a partir do que eles veem, que é o que eles estão vendo no dia a dia, porque eles abrem uma revista e tem uma ação, eles veem promessas mil dos remédios, eles veem tudo que é fácil. A gente vê isso. Todos nós somos tendentes a isso. E aquilo que eu sinto, aquilo que realmente permeia os meus sentimentos. Aí eu dou o significado. Então, antes de eu mudar o que eu coloco no prato, eu devo mudar o que eu coloco, o que eu dou significado à minha percepção. Eu acho que isso é que é o que é importante. Isso que todo mundo falou aqui, tem que exercitar. Tudo isso são percepções. Qual o significado que eu dou a isso? O dia que você mudou o seu significado, você começou e não parou mais. Não parei mais. Porque você deu um novo significado naquele procedimento. Você criou uma disciplina diferente. Você não fez a mesma coisa. O Einstein dizia, fazer a mesma coisa, querer resultado diferente é insano. A gente não pode querer resultado diferente se a gente continua fazendo e repetindo o padrão. Então a mudança de padrão é um desafio.
Nossa, eu queria falar isso com você. Porque a gente parar de achar que tem que fechar a boca e fazer exercício e se abrir é um grande desafio, gente. Eu sei que exercício. Olha só, todo mundo sabe, né? Tem aí na cabeça que para emagrecer é fechar a boca, fazer exercício, sofrer. E é o que a gente mais faz para isso acontecer. E olha como é que a gente é, gente, viciado nos comportamentos repetitivos, porque a gente entende que não dá certo. Ninguém sustenta uma vida sem prazer, despende, né, morre na academia, faz lá exercício, igual alguém falou aqui. É muito importante, claro que é para você viver melhor, te dar músculo, massa magra que a gente tem que ter para poder envelhecer bem, mas não resolve o problema. E outra, guria, nem exercício e fechar a boca. Isso aqui fica raso. Chega uma hora que a gente não tem prazer nisso, a gente não consegue. Por isso que o Zé está falando uma coisa muito importante, né? Porque o colocar no prato também é importante. Mas se você não entende que o que coloca na cabeça faz parte do processo, nada muda. A gente continua emagrecendo para engordar de novo. A gente continua repetindo esses padrões. Libertar de crenças, né, Zé? É um processo. Como é que a gente pode ter paciência com a gente mesma nesse caminho? Porque eu, Luciana, queria dormir gorda e acordar magra, né, Zé? Eu queria. E aí, como é que faz para a gente ter paciência com a gente? Você falou um negócio aí muito interessante, você falou dormir gordo e acordar magra. O que é comportamento? Nós temos na nossa cabeça que quando a gente dorme menos, a gente queima mais energia. Então tem pessoas que às vezes adotam uma metodologia de fazer bastante exercício, e aí dormir menos, e agir mais. Em 2010, então não tem muito tempo, foi feito um estudo nos Estados Unidos com um grupo bastante grande de pessoas. E pegaram pessoas que tinham emagrecido em torno de 3 quilos. E fizeram uma avaliação, nesse período de emagrecimento, das pessoas que dormiam 8 horas, 8 horas e meia, e as que dormiam 5 horas ou menos. Pasme você. As pessoas que dormiam menos emagreceram 3 quilos, mas perderam muito menos, perderam 60% menos massa gorda, ou melhor, massa muscular que os outros. Então as pessoas que dormiam bem perderam massa gorda e ganharam massa muscular. Então a gente às vezes tem um significado, uma percepção que está totalmente errada e a gente insiste nela. Então quando você fala em paciência, veja bem, eu já falei várias vezes aqui sobre as virtudes de Aristóteles. Aristóteles ele fala o seguinte: nós temos os nossos vícios por omissão ou por execução. São 2 polos, né? E que a virtude a gente está no meio. Então, se eu faço, por exemplo, se eu durmo muito ou se eu durmo pouco, está errado. Eu tenho que dormir o tanto que eu preciso dormir. Se eu como muito, se eu como pouco, eu estou totalmente errado. Se eu me controlo excessivamente ou se eu me descontrolo excessivamente, eu estou errado. Isso ele escreveu em 392 a.C. Ele não era neurocientista, ele era um filósofo que observava os comportamentos e ele nos trouxe essa informação que cientificamente foi comprovada muito tempo depois. Então veja bem, a virtude é um músculo. Você exercitar essa questão de achar o caminho que realmente te conduza ao melhor resultado, porque cada ser humano é diferente, cada pessoa é um indivíduo. Eu acho bacana no movimento Change, e aí eu quero contrapor uma questão que eu acho que é muito importante. A gente hoje acha desculpa para tudo. Então a gente tem desculpa porque faz uma vida muito agitada. Quem faz a vida agitada somos nós. Há uma disponibilidade maior para se agitar a vida. Perfeito, isso eu acredito. Mas quem permite ter uma vida agitada é quem deixa a vida agitar. Não existe uma forma e uma receita de bolo. Quando você fala assim, movimento Change pode comer qualquer coisa, pode. Mas para isso você tem o GPS. Para isso vocês têm uma forma de encontrar o caminho do meio. Ou melhor, de conviver com a virtude.
de não ter nem o vício por excesso, nem o vício por escassez. Então, o GPS devia ser intitulado, né, o slogan dele devia ser assim: encontre a sua virtude. Porque é isso que você se propõe. Né? Eu acho que não existe esse negócio de paciência. Não existe. Existe resiliência. Existe fé, coragem, determinação. Ninguém está pedindo paciência. E se você pedir paciência para Deus, Ele vai te dar muita coisa para te tirar a paciência, para testar se você conseguiu a sua paciência. Então, assim, Misericórdia! Vou mudar minha reza, então. Misericórdia. tem que estar a sua reza. A gente não pede paciência para Ele. O que a gente pede é força, coragem, determinação, capacidade, humildade, condição de nem exceder por excesso, nem exceder por escassez. Porque a escassez é tão ruim quanto o excesso. Eu gosto muito de falar que Deus nos fez para abundar, para ser abundantes. E ser abundante é usar aquilo que a gente tem de forma intensa, viva e completa. Se a gente está transbordando, a gente está perdendo volume. A gente está excedendo. E se a gente não tiver abundância, a gente está na escassez. E se tiver num ou no outro, a gente está fora da virtude. E aí a gente não consegue. Então, essa eu acho É o que 8 ou 80 da vida, né, Zé? 880 da vida, né? A gente É não pode. incrível isso. Ou a pessoa está numa dieta daquelas que não pode nem sentir o cheiro, meu Deus do céu, não posso nada, ou a pessoa está naquela lamentação, nada funciona para mim, já larguei mão. A gente aprendeu, né, Zé, que a felicidade é excesso. Gente, nada em excesso é bom, nada. Falou. Até amor sufoca, né, Zé? Na verdade, é o seguinte: nós vivemos, e aí a gente tem que ter consciência disso, nós vivemos no melhor dos mundos que as pessoas já passaram. Hoje não falta nada. Eu, quando eu era menino, era assim: come manga no final do ano, que é a época da manga. Come goiaba no início do ano, que era a época da goiaba. E assim sucessivamente. Morango, você só comia morango nos filmes, que você via o povo comendo, falava que coisa chique. Hoje você come morango o ano inteiro, você come mango o ano inteiro, você come laranja o ano inteiro, mexerica o ano inteiro, não tem época. Aí você vê televisão, rádio, filmes, vídeos, tudo à disposição. Você vê tudo aquilo que nos consome, pronto para nos consumir. E a gente acha que a gente é que está consumindo. E aí, olha que interessante isso. Olha só. Na hora que você coloca essa questão da paciência, eu coloco sempre o seguinte: até onde que eu estou permitindo que essa compulsão que vem em mim seja para me destruir e não seja para me avisar, para disparar um controle e eu falar: opa, qual emoção que dispara em mim a compulsão? Qual o desamparo aprendido? Qual a crença? O que está me trazendo isso? Então, essa pergunta, ela está relacionada com a inteligência emocional. Quando a gente trabalha... Gente, essa pergunta tá boa para fazer para todo mundo. Escreve aí, gente. Quando você pensa nos seus excessos, né? Naquele momento que você sai comendo, às vezes você nem está com fome. Qual que é o sentimento que vem antes de disparar esse gatilho? São duas perguntas que você tem que fazer e complementar com uma terceira fundamental. A primeira é: qual sentimento que está me despertando essa vontade de comer? Segundo, qual crença antiga que diz que eu tenho que comer para poder mudar o meu estado? E a terceira e mais importante é que tipo de apoio eu posso buscar para me fortalecer e tirar de mim essa minha, entre aspas, fraqueza, essa minha, não é mais entre aspas, essa minha Na verdade, são 3 passos, né, Zé? 3 passos. Né? O primeiro passo é qual que é o sentimento. Porque, na verdade, o que desperta a gente é emoção. Você vê uma emoção, ela provoca um sentimento. Então você não tem que perguntar que emoção é a emoção que você está sentindo. Mas qual o sentimento que ela desperta em você? Raiva, por exemplo. Raiva, tristeza, frustração. Isso é sentimento. Isso é sentimento.
Qual que né? é o dossiê, gente? Conta aí para nós. O que que faz você perder a cabeça e procurar comida? É cansaço? Cansaço é sentimento? Você sabe que eu gosto muito de ler, né? Eu estou lendo um livro agora, estou terminando de ler. É esse aqui. Eu estava aqui esperando você, estava lendo ele. É A Vida da Ai, Viola Davis. A Viola Davis, ela fala o seguinte, ela conta a história do não pertencimento dela, ela conta a história vamos dizer, da desagregação estrutural, emocionalmente falando, que ela teve por vamos dizer, por uma história de vida aonde ela sentia esse não pertencimento do processo. E o que isso levava a ela? Ela vai conta isso. É muito interessante, porque ali a gente identifica muita coisa que acontece com a gente. Mas a gente tem que estar humilde, a gente tem que estar aberto para poder vencer esse desamparo. Porque esse desamparo é que provoca a crença. Eu tenho nos meus treinamentos, eu conto algumas histórias dos meus desamparos. É muito interessante porque hoje eles me fortalecem. Porque hoje eu sei aonde que eu me amparo. Hoje eu faço uma ressignificação deles e trago isso a meu favor, eu não trago mais isso contra mim. Só que as pessoas não estão preparadas para isso. Elas precisam se preparar. Olha que interessante. E eu acompanho o movimento Change desde antes dele existir. é verdade. Eu acho que eu tenho esse privilégio de conviver com você quando você tinha uma ideia. Ainda não tinha nada concretizado. E eu vejo que vocês trazem cada dia mais, de forma aprimorada, trabalhada, dedicada, a possibilidade das pessoas ressignificarem aquilo que está destruindo por um comportamento para atender uma dor que não é uma dor real. Ela tem que ser ressignificada, por mais dolorida que ela seja. É muito bruto isso. Né? As pessoas que acompanham aí, como a Euseli, por exemplo, hoje ela já chegou ali, o Zé e tal, eu gosto muito do jeito dela, que ela está sempre presente, sempre mostrando. Não tem idade, não tem. É para a vida toda. Você vai Ela está fazer isso. viajando em Portugal, Zé. Pois é, eu sei, eu ouvi essa história. Porque você falou assim, o black da virada não é da virada para a vida toda. E eu quero te corrigir, eu gosto de corrigir, né? Então fala, A Zé. vida toda. Ah, não, mas é porque eu falei o seguinte, Zé. Já Sei, entendi. eu sei o que você falou, estou metaforando. As pessoas estão falando agora que estão oferecendo vitalício, né? Mas eu quero que as pessoas resolvam. Não quero Veja que fique a bem, vida inteira para emagrecer. você quer que a Black seja para a vida delas todas, que seja vitalícia, que seja para a vida toda. Isso, o que eles vão viver aqui vai ser para a vida toda. Para a vida toda. Eles vão ressignificar um processo. Isso. Eles vão dar novo sentido às atitudes e aos resultados. Olha que bacana isso. Muda totalmente. Não é promessa que vai deixar as pessoas encostadas e estacionadas para procurar um pseudo-benefício. Não. O que a gente tem que fazer quando a gente quer mudar é tomar a decisão de que mudar é mudar hábitos. Você abriu o trabalho falando sobre isso. E aí eu pergunto, e gostaria que as pessoas aqui me dissessem o que elas entendem por hábito. O que são hábitos? Ótima pergunta. O que são hábitos? Porque quando você fala assim, né, Zé, o que são hábitos? Ainda mais quando a gente pensa numa jornada de emagrecimento. O que são hábitos? Muita gente escreveu que o sentimento que faz elas comerem é a ansiedade, é a tristeza, né? Olha bem, o sentimento que vem, e aí elas criaram um hábito de toda vez que estão tristes ou ansiosa, comem em excesso. Maneira de viver, Elaine falou. Hábito na verdade, é um comportamento repetitivo que alimenta um circuito que a gente tem, que comunica para as nossas reações sinápticas prazer e recompensa. Esse neurotransmissor chama dopamina. Então, hábito é aquilo que me faz processar o meu circuito dopaminérgico. E aí eu sinto uma sensação de prazer, de compensação ou de realização. Agora vamos então
estudar o seguinte: Dá um, um hábito dá bom, um exemplo para eles. um hábito bom, ele dispara o circuito de recompensa do mesmo jeito que um hábito ruim. E aí eu tenho a relação direta com vícios e virtudes. Porque o hábito bom, ele é uma virtude. O hábito bom é aquilo que constrói na minha vida um resultado positivo. Aí eu vou lá, eu tenho uma compulsão. Então, eu vou ter o hábito agora de tornar a compulsão um disparador da minha consciência. E o que era poder limitante, ou crença limitante, se transforma num sentido, num propósito, num porquê de eu buscar o emagrecimento ou qualquer outra coisa que eu quiser. Então, isso é muito interessante, porque o que nós estamos falando aqui nós falamos que mudar é mudar hábito. Aí eu pego o meu hábito. Ah, não, é o jeito de viver. Ah, não, eu sou assim mesmo. Isso é desamparo aprendido. Então, se eu sou assim, eu vou continuar assim. Então, se eu estou num barril de cocô, se eu estou num barril vazio, onde eu estou enxergando o horizonte, é a mesma coisa. Não, eu tenho que entender o que é realmente aquilo que me prejudica. E aí, com certeza, entra um negócio que é muito importante, que é a minha autoestima. Eu entender que eu sou filho do Criador e que eu tenho que fazer a minha parte. Amar a mim. Porque eu só vou aprender a amar o próximo na hora que eu conseguir me amar. E esse amor próprio, essa autoajuda que a gente dá para a gente mesmo, que é a verdadeira ajuda, me faz crescer dia após dia. Aí eu pego um movimento, que é um movimento que seria um movimento ruim, chamado compulsão alimentar, e transforma a compulsão alimentar no alarme, que vai transformar o meu comportamento para eu entender e fazer aquelas perguntinhas básicas, o que eu sinto, qual a crença que eu estou usando e aonde que eu posso pegar e pedir ajuda. Você concorda Eu até comigo? anotei aqui. E onde eu peço ajuda? Porque isso é que é o mais difícil, é a gente pedir ajuda. Ô Zé, você vai falando assim, e teve uma. Você vai adorar o que a Cláudia escreveu aqui para você. Você parece que conhece o Viktor Frankl. Procede? Totalmente. Para quem não conhece, Viktor Frankl, ele foi preso quando ele tinha 18 anos pela Gestapo. Ele tinha debaixo do braço dele os escritos de um novo sentido da psicologia chamado logoterapia. E a logoterapia, para ele, era o tratamento terapêutico psiquiátrico a partir do sentido da vida, a partir do propósito, a partir do porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Ele foi preso, esse material dele foi destruído, e ele ficou preso 8 ou 10 anos, com o sentido exato de praticar a logoterapia dentro dos campos de concentração que ele passou. E ali ele aprendeu que o que deu sentido, que manteve ele vivo, foi o sentido que ele tinha de sair e implementar a logoterapia. O primeiro livro que ele escreveu chama Em Busca de Sentido. A metade do livro conta a experiência dele no campo de concentração, e a segunda parte do livro ele descreve sobre a logoterapia. E eu vou deixar um parênteses aqui, porque isso aí eu gosto muito de Viktor Frankl. Ele fala o seguinte: nós temos um sentido trágico, que ele chama de otimismo trágico, na dor, na culpa e na morte. Então, até na dor, na culpa e na morte, nós podemos ser otimistas. Na dor, nós podemos entender os nossos sentimentos para eliminar essa dor e construir a partir dessa dor um movimento totalmente voltado para a entrega e não para a perfeição. Porque a dor me torna consciente da minha imperfeição e dos meus limites. Na culpa, eu posso construir com a culpa a relação do auto-perdão e entender que eu tenho que ter humildade para me construir com isso. Então, em vez de culpa, eu vou entender o que aconteceu, construir com aquilo que aconteceu e me policiar para que não aconteça mais. E na morte, a gente entender que a finitude da vida ela é essência divina.
Se nós não tivéssemos limites, o mundo seria totalmente inaceitável. Então, o Viktor Frankl é de uma sabedoria profunda. Ela também deve conhecer, tanto quanto eu, a obra dele. Ela falou que fez uma pós em logoterapia. É, Cláudia, o Zé me apresentou o Viktor Franklin. Nossa Senhora, é muito assunto, é assunto para uma live inteira aqui. Nós temos que. Boa ideia da gente entrar nisso. Mas quando você estava falando, inclusive sobre os princípios do Vitor, né, dessa ressignificação. na verdade, é uma ressignificação, não é um princípio. Né? Ele fala que é o otimismo trágico, ele define assim. O otimismo trágico, porque eu vou trazer isso aqui, gente, pensando na compulsão. Eu tenho uma maneira descomplicada de fazer aqui no Movimento Change, que eu falo sempre para as pessoas. Não é que depois que as pessoas conhecem o caminho que eu vou apresentar, não tem mais compulsão, não tem mais ansiedade. Mentira, gente. Claro que tem, aqui é vida real. Chama emagrecimento verdadeiro. Mas o que eu faço com essa compulsão? O Zé já deu aí a deixa. Né? A gente entender a compulsão como um aviso é a melhor forma de lidar com ela. A Então, às única, vezes, você está ali na geladeira. Pode falar. não, é a única forma de lidar com a dor Pois é, é você está reconhecer. ali na geladeira. Vou trazer a coisa real que acontece com a gente que quer emagrecer, né? Você tá ali, aí você abre, aí você fecha, aí você vai para uma coisa, aí você vai para outra. Eu tenho uma perguntinha que todo mundo que é do Movimento Change já sabe. O que eu quero agora? Eu quero para sempre. O que eu quero agora e o que eu quero para sempre. Para me dar essa consciência. Às vezes funciona antes de eu chutar a lata. Às vezes não. E o que eu trago para as pessoas é que eu só consigo emagrecer e manter porque esses episódios eles vão diminuindo a cada vez que a consciência fica mais clara, gente. A cada vez que eu entendo com clareza o que eu quero para sempre, o que eu preciso. Né? O que eu preciso, esse otimismo. Como é que ele fala o nome? Trágico. Esse Otimismo trágico. otimismo trágico, né? A gente tirar o lado bom de uma coisa ruim que acontece com a gente é fundamental para a gente seguir, porque senão a gente desiste. A gente desiste e larga para lá. A gente começa a repetir que a gente não tem disciplina, porque a gente tem uma linha tênue que para emagrecer e manter você tem que ser perfeita. Você não pode falhar. Se você falhar, já era. Fecha a boca e faz exercício. Não existe isso, gente. Agora, o aprendizado com o seu erro, com o seu lapso, ele é fundamental para a gente evitar da próxima vez. Não é assim, Zé? É em tese, porque não existe erro, não existe acerto. Tá bom. Esqueci da sua tese aí. Esqueceu? Essa tese ela é importante para quem nunca escutou eu falando sobre ela. Ela é muito importante a gente considerar. Por quê? Na verdade, não existe erro e não existe acerto. O que eu faço com os meus resultados, que podem ser acertados ou errados filosoficamente, é que traduzem se eu vou ter um sucesso ou um fracasso. Então, a composição do meu resultado é que vai definir o meu sucesso ou o meu fracasso. Então, se você acha que está errado, construa com o seu erro. Está no processo de emagrecimento. Então, você tem que ter disciplina. Disciplina é um negócio difícil. Por quê? É muito interessante isso. Em 1956, estabeleceu-se o princípio do capitalismo límbico. Nosso cérebro tem uma região do cérebro que chama cérebro límbico, que ele é o responsável por nossas emoções. O pessoal da indústria alimentícia descobriu que eles podiam despertar a gente através de uma série de elementos, inclusive aditivos no alimento, cores do alimento, sentido que traz nas glândulas salivares, Paladar, né? paladar, na imagem que eu vendo. Então o cara toma um Red Bull e cria asas. Aí ele sai voando. Aí você toma o diabo de um Red Bull e pula na janela, quebra o braço. Não tem jeito. Então, assim, o capitalismo límbico, ele traz a ilusão, ele traz o nosso pensar, o nosso sentimento de mundo ideal. Aí você abre uma revista, o cara está tomando
aquela health, então mexe fazer isso, né? O cara tá tomando um aditivo qualquer, bombadão, bonitão, chique para danar. Aí você acha que você fazendo aquilo, você vai ficar igual ele. Só que a vida real é diferente dessa vida vendida. E aí nós temos que ter uma preocupação muito grande na composição das nossas decisões. Porque, na verdade, a gente gosta muito de falar do que a gente quer viver. Lendo um livro, abrindo uma revista, vendo uma novela, assistindo um filme, enxergando o vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, assim, a gente gosta muito de falar do que a gente quer viver. Só que a gente vive, na verdade, é o que eu falo. Eu vivo daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo, daquilo que eu me determino fazer. Então, no momento em que nós temos que mudar o comportamento, tem que haver uma decisão. E essa decisão só uma pessoa pode tomar ela. Não é o movimento Change, não é a Lu. Tudo isso aí pode colaborar. Eu estando aqui, eu posso estar colaborando com você. Mas a decisão de quem está me ouvindo, ela é única e exclusivamente do autor. Eu, em 2018 para 2019, eu decidi que eu ia sair da vida que eu tinha e ia criar um espectro de uma vida que levasse a minha experiência, tudo aquilo que eu aprendi durante mais de 40 anos de trabalho, eu ia me preparar para juntar na parte estratégica a parte emocional, estudar inteligência emocional, e assim eu fiz. Depois estudei inteligência social, depois estudei neurociência do comportamento, depois fiz liderança e gestão novamente para poder aprender a nova linguagem do mundo. E agora eu estou fazendo um MBA de neurociência do afeto. O que é o afeto? E aí por isso eu estou fazendo esse link. O afeto é aquilo que me afeta. O afeto, eu junto emoção e sentimento e concluo em afeto. O grande autor desse negócio chama-se Antônio Damasio. Eu vou dar uma falazinha rápida, quem quiser depois a gente indica os livros, pode escrever para mim. Aí na bio minha tem material sobre isso, tem blog, a gente fala muito sobre ele. Mas Antônio Damasio, ele tem um livro que chama O Erro de Descartes. E ele diz, Descartes estava errado porque nós não somos o que nós pensamos, não é penso logo existo. Nós somos o que nós sentimos, o que nos afeta. Então sinto, logo existo. E ele escreve um tratado sobre isso. Tem A Estranha Ordem das Coisas, que eu acho um livro fantástico, e tem O Erro de Descartes, que eu acho que são as duas obras máximas dele. Então é muito interessante porque no momento em que você, Edu, está colocando essa questão de compulsão, e a pessoa fala assim, não, é compulsão por ansiedade. Mas o que é ansiedade? Nós fizemos uma live sobre isso, você lembra? Sim. Então, assim, ansiedade é fruto da mesma árvore. A ansiedade é fruto das minhas emoções e dos meus pensamentos, dos meus significados, daquilo que eu faço com o que me vem, daquilo que eu vejo, ouço, sinto e construo através de comportamento. Então o autoconhecimento entra aí como a chave de tudo aquilo que a gente quer para transformar. E aí eu vou te fazer uma pergunta, agora eu não sou o convidado, estou te convidando. O que o movimento Change trabalha na relação do autoconhecimento? Quais ferramentas que você tem para poder gerir um processo de transformação dos significados das pessoas que participam? Olha só, hein, gente? Olha só. Amanhã todo mundo vai estar aí com a faca e o queijo na mão para conhecer esse método, que é sobre o que o Zé está falando. Autoconhecimento. Todos os dias ele te leva para olhar como é que você está de verdade. Então, como é, gente? Um spoiler, hein? Um spoiler. O nosso GPS, que é a ferramenta, o Guia Permanente da Saúde, ele é baseado, né? A nossa metodologia são 3 pilares. Primeiro, que é importante o que a gente come, sim. Né? A gente mostra combinações, a gente
aprende, inclusive, que a gente tem que comer para emagrecer e manter o peso. Então, a gente desmistifica essa nutrição que a gente aprende, que é só coisa sem graça, é só coisa que não engorda, que pode comer. Nenhum alimento emagrece, nenhum alimento engorda. Então, a gente vai a fundo nessa necessidade de perder o medo da comida e ser responsável pelo que você coloca no seu prato. Né? Então a gente vai ali no pilar nutricional. A Nutri das Galáxias, que está lá em Nova York, correndo a maratona dela, ela arrasa nesse sentido. Só, Zé, que eu, Luciana Horta, como a vida inteira fazendo dieta, sempre foquei na nutrição. Sempre foquei. Eu fazia tudo que me mandava fazer. Já passei 3 meses comendo só bolo de carne e abacate porque emagrecia. Só que focando só na nutrição fica raso. E aí, a gente não aguenta sustentar e ó, emagrece para engordar de novo. Aqui, as pessoas vão ver que a gente olha muito para as emoções. Como é que a gente está de verdade? Todos os dias a gente tem esse cuidado de perguntar para a pessoa se ela dormiu bem, se ela está ansiosa, se ela está nervosa, para ela começar a entender o comportamento que faz ela descontar na comida, né? Como é que ela está de verdade. Então aqui a gente trabalha com as emoções, porque, gente, deixa eu contar, nós não vamos deixar de ter problema, não vamos deixar de ter festa, não vamos deixar de ter viagem, alegria, tristeza, a comida faz parte. Então, a partir do momento que a gente come, Vou deixar de do pisar na jeito. jaca de vez em quando, né? Não pode falar nisso também, né? Oi? Estou falando que a gente ainda tem o. Não vamos deixar de pisar na jaca de vez em quando, né? Não! É por isso, não é sobre ser perfeito, é sobre evoluir, é sobre aprender com o que você falou aí, ressignificar esse otimismo. Esqueci de novo. Desculpa de eu ter te interrompido. Você estava falando. Otimismo, não, é a gente Ah, otimismo ressignificar trágico. Otimismo trágico. o otimismo trágico. É o que, que eu faço nos momentos que eu tenho compulsão. Eu não tenho que parar, eu tenho que aprender com eles para eu não repetir o mesmo erro em seguida. E como eu falo muito, que somos todos viciados quimicamente, emocionalmente e nos nossos comportamentos, vícios de comportamento, crenças que acompanham a gente numa vida inteira, a gente olha para eles todos os dias, para a gente melhorar todo dia. Não é para, ai, eu errei, sabe Tem um aquele quarto. chicotinho? Ai, não. São 3 pilares que a gente trabalha aqui. Por isso que é diferente de tudo que as pessoas já viram. Que a gente cuida da comida, mas a gente não tem cardápio, a gente não tem dieta, a gente cuida das emoções, mas não é que a gente não pode sentir. A gente pode sentir. E o que, que a gente faz com isso? Por isso que a gente vai focar na melhoria de comportamento e a gente vai junto, né, Zé? Eu queria tanto trazer isso aqui para você, porque é, essa coisa do dividir, né, essa prática do dia a dia, aqui no Movimento Change, quando a gente trabalha esses 3 pilares, a gente vai em grupo aprendendo com o outro. É tão importante a gente entender esse comportamento que potencializa, que a gente se sente muito solitário. Quantas vezes a gente existe? Quantas vezes a gente existe porque a gente está só, né? E a gente vai em grupo. Você acha, Zé, que ir em grupo, que essa troca, ela faz diferença num processo para quem quer emagrecer e manter o peso? Ampla, geral e restrita, né? Como dizia já João Batista Figueiredo. Na verdade, é o seguinte: não há como a gente remar sozinho contra uma corrente. Se eu estou num processo que me prejudica e eu quero remar sozinho, dificilmente eu vou ter sucesso. Porque remar sozinho é mais ou menos o seguinte: eu estou sozinho, a correnteza está ali, eu não tenho força. Eu vou perdendo, vou perdendo, vou perdendo tenacidade, vivacidade, vou me cansando, vou me desgastando, e aí eu entrego os pontos e volto a entrar naquela corrente que me condena, aquela corrente que me destrói. Então, nós somos seres gregários. O homem, o ser humano, lá no tempo das cavernas, descobriu que a única forma dele evoluir seria se tornando um ser gregário. E aí tem um negócio interessante, que aí a neurociência do comportamento claramente nos define, que é o seguinte: nós somos
seres que temos relações sociais na hora que a gente sai da barriga da mãe. Nós aprendemos tudo que nós aprendemos de forma gregária. Eu aprendo a falar ouvindo, então, uma criança nasceu no Brasil, ela fala português, uma criança que nasceu lá na Dinamarca fala a língua da Dinamarca. Por quê? Porque ela aprendeu com os outros. Ela aprende a andar observando que as pessoas andam, ela vai tentando, vai caindo, vai levantando. Não é assim? Ela vê, Sim. aí ela cria padrões de cultura no vestir, no trabalhar, no realizar. Então, uma família de médicos, uma família de engenheiros, porque um está copiando o outro, um está de forma gregária, dando um resultado de forma gregária, dando um resultado de grupo. O que o movimento Change tem que eu acho que é bacana é exatamente isso. Vamos dizer, a decisão de entrar no movimento Change, ela envolve um movimento de querer mudar. Ninguém entra se não tiver com essa vontade. E o querer mudar passa por uma fase passa por uma fase de perfeccionismo agudo, onde a gente acha que ele não pode errar. Então, nos momentos em que você tem esses momentos de fraqueza, de indecisão, de dúvida, de dor, porque a dor existe, nós não podemos falar que nós não vamos ter dor. Aí você tem um grupo para se apoiar. Aí você tem um movimento change, um movimento de mudança, um movimento de entender que o programa é um programa aonde eu tenho sucesso, mas o grupo todo tem sucesso e eu posso fazer parte disso. E que os indivíduos são tratados de forma individual. O que você não fala, existe aqui o cardápio do dia. Não existe isso. Existe o quê? Uma regra alimentar de busca do meio, de busca da virtude. Aqui é leveza com firmeza, né, Zé? Eu falo muito isso. As pessoas acham que comer o que gosta, que é esbórnia. Ô, gente, aqui não é esbórnia, não. Aqui é muito flexível e muito direcionado para você alcançar a meta que você tem de forma leve, mas direcionada, com direção. Né? Não tem cardápio, não tem dieta, mas tem direção. Tem combinações, e é de acordo com o que você gosta. O que eu gosto é uma coisa, o que a Jurema gosta é outra coisa, o que a Mirley gosta é outra coisa, e o movimento Change respeita isso nas pessoas, né? Isso faz uma diferença brutal, porque, veja bem, a maioria das pessoas que tem problemas de ansiedade, procrastinação, essa dor ela vem muito pelo não pertencimento, vem pelo sentimento de não pertencer a determinada situação. É de ter sofrido um desamparo, é de ter sofrido um trauma. Isso tudo está relacionado com o desamparo. No momento que você está num grupo, você se sente pertencente à mesma causa. Essa sensação de pertencimento. E quem quiser, eu vou recomendar um livro aqui que é muito interessante, que é um livro da Brené Brown, que fala A Coragem de Ser Você Mesmo. Não é a coragem de ser imperfeito, é a coragem de ser você mesmo. Trabalhe essa relação da coragem de pertencer. Então, estar no movimento... Ele estava aqui na minha mesa, Zé, não está aqui. A coragem de não agradar, não é esse, não? Não, ela tem isso. Não não é da Brené Brown, não. Ela tem a coragem de ser você mesmo e tem a coragem de ser imperfeito. Né? Ela tem vários livros. Mas a coragem de ser você mesmo, ele trata objetivamente do pertencimento. Ele trata desse desamparo aprendido. O não pertencimento, o que é? Eu estou desamparado, me senti desamparado, cresci naquele desamparo, acostumei com ele e não ligo mais para isso. Você, por exemplo, você ligava, doía, mas você voltava naquilo, porque seu subconsciente toma muito mais decisão do que o seu consciente. E o seu subconsciente voltava para aquilo, porque você já tinha aprendido aquilo. E esse aprendizado é o que faz a gente. É muito complexo, não é simples a matéria, mas eu acho que o movimento possibilita... Romper ciclos, né, Zé? Eu acho que ele possibilita essa relação, eu acho que é uma relação fantástica. Né? Vamos lá pensar. Nós temos um negócio chamado plasticidade neuronal. Meu cérebro é um músculo.
E é interessante porque eu tenho uma forma de usar o meu cérebro, e isso vai me fazendo com que eu não tenha perda de neurônios. Nós nascemos com muito mais neurônios do que a gente chega a 3 anos de vida, a gente perdeu quase 50% dos neurônios. Porque só vai prevalecer aqueles que eu usar. E aí, durante a vida, se eu não continuar usando, eu não vou criando mecanismos novos. E aí eu consigo repetir padrões de comportamento sem gastar energia. Então, no momento que você propõe um movimento em que as pessoas têm que gastar energia, há um processo de mudança que provoca dor. Não existe mudança sem dor. Vamos botar isso aí. Isso é a regra do jogo. Não existe mudança que não traga incômodo. Porque a mudança me tira da zona de desconforto. Você viu que eu falei desconforto, né? Não existe zona de conforto. Então eu fico naquela zona desconfortavelmente achando que eu estou confortável. E eu me engano, minto para mim mesmo. Você convida as pessoas a saírem dessa zona de desconforto. E entrar onde? Entrar na zona do conhecimento, do desenvolvimento. E aí as pessoas encontram realmente o prêmio do processo. Mas é isso. Nós aí Sem autoconhecimento, minha gente, as pessoas hoje, Zé, elas falam, é livro de autoajuda? Livro de autoconhecimento? Ah, que bobeira! Gente, o grande tesouro está justamente aí. A gente se ajudar, a gente se conhecer, porque essa vida é sobre nós. Não é emagrecer para o outro, não é emagrecer para se sentir pertencente para o outro, é para se sentir pertencente para você, para se reconhecer. Hoje a gente está tão no automático, tão na correria, que a gente vive fazendo tudo para todo mundo e na hora que vai fazer para a gente é frescura, Zé. Que é, bobeira! Que bobeira! Eu tenho tempo para isso? falou, aqui nós temos assunto para ir até amanhã de manhã, você sabe disso. Ô, bem, ô, bem. Uai, Gente, a autora é Brené Brown, é isso aí. A autora do livro é Brené Brown. Estavam perguntando a coragem de ser você mesmo. você, bebê, é um de capa azul, não é o outro coragem de ser. Eu agora que vi o horário, Zé, bem que É o você falou. para 2020. Nossa, mas eu não posso deixar você ir embora de jeito nenhum, sem você deixar uma mensagem aqui para essas pessoas que estão aqui, precisando dessa esperança de que existe um caminho possível para a gente melhorar, né? Para a gente melhorar. O que você deixa para elas aí que estão travadas hoje, que não acreditam que conseguem sim mudar? Ame-se. Eu acho que não existe forma melhor da gente desenvolver o nosso merecimento na medida em que a gente acredita que eu mereço me amar. Eu mereço gostar de mim. E para isso, eu tenho que me sacrificar para fazer a melhor entrega para mim. Porque a gente é muito capaz, às vezes, de sofrer uma dor para entregar para quem a gente ama e esquecer que você só consegue amar ao próximo quando você ama a você mesmo. Você acha que às vezes está fazendo uma entrega boa para o outro, mas se você não está fazendo uma entrega boa para você, cuide-se, movimente-se, assuma as suas imperfeições e, de forma delicada, agradeça a Deus a condição e peça a Ele a força necessária para vencer essa batalha. Essa batalha é sua e de mais ninguém. Ô Zé, você mais uma vez trazendo verdades que precisam ser ditas, né? O cutucão que a gente precisa levar. Queria te agradecer, meu amigo. Estou aqui para Mais uma servir. vez, mais uma live.